Um outro artigo que foi publicado no Brasil, e que por isso que eu julgo que é bem interessante de nós discutirmos, ele agora eu fui olhar o horário, fui me estendendo, né. Um outro artigo que foi publicado aqui no Brasil e que eu acho que ele é muito interessante, e eu quis pegar um do Brasil justamente pra gente entender o nosso contexto, né, ele faz uma análise entre a posição dos empresários e dos trabalhadores para entender se talvez não existe um conflito às vezes, né, das expectativas. E aí o que ele traz é que, os determinantes da empregabilidade, ou seja, aquilo que todo empresário busca, está pautado em 3 grandes coisas, que é aquele funcionário que ele tem uma facilidade de lidar, então tem um fit cultural forte com a empresa, não é aquele funcionário que está sempre confrontando, não é aquele funcionário e quando eu falo confronto, confronto precisa existir, mas não um confronto autoritário, mas um confronto de desenvolvimento, né, um confronto de dizer: "Olha, eu pensei sobre isso, talvez a gente possa melhorar aqui, a gente possa melhorar ali", mas não naquela coisa: "Tá tudo errado, isso não funciona. Ai, não quero", sabe? Não, é uma fácil comunicação, fit cultural, então esse é o primeiro ponto que está ligado com os aspectos sociais. Com os aspectos de habilidade, capacidade de desenvolver o trabalho, competência técnica e capacidade de aprender. Sério, é muito importante que você tenha a capacidade de aprender, mas já é isso que eu tenho dificuldade, assim como tu tem. Então, final de semana, domingo, entende? É isso que eu digo que é empurrar um pouquinho a fronteira. Eu sempre tive esse trabalho, eu sempre encarei esse desafio, então o que que eu tinha que fazer? Mais do que todo mundo fazia. "Ah, mas eu tenho uma limitação". Perfeito, que bom que tu tá dando conta da tua limitação. Ao entender a tua limitação, tu sabe que tu vai ter que te esforçar mais. Bora, vamos se esforçar. Não compra a ideia de que por tu ter algum tipo de limitação, tu é incapaz. Não compra essa ideia. Porque o que eu vi nessa e em várias outras falas, é que as pessoas compram a ideia de que nada que elas façam vai mudar o contexto de vida delas. Então elas compraram uma verdade absoluta de que elas não vão sair daquela posição. Não faça isso. Não compre a ideia de que tu é incapaz. Não compre a ideia de que independente do que tu faça, tu não vai sair da tua condição. Não compra essa ideia. Porque ao comprar essa ideia, tu vai te comportar exatamente da maneira que vai fortalecer esta sua posição. Não compra essa ideia. Então esse é o segundo tópico que esse estudo indica. E o terceiro é questões em relação à ambição, à ética no trabalho, né. Ele diz que, os empreendedores eles, valorizam muito essa disposição de trabalho duro, essa postura de aprendizado, de esforço, de estudo, de comprometimento, de, querer crescer, querer se desenvolver. E eu achei muito interessante essas 3 variáveis, a questão comportamental, a questão técnica do trabalho e a questão de querer se desenvolver, porque essas variáveis que o estudo mostra que são percepções que todo empregador, busca, é justamente o que a gente busca aqui na Plano A, assim, então eu achei bem interessante. E e aí você pode pegar isso, né, e pensar: "Que eu preciso me desenvolver em relação a esses aspectos? Que eu preciso olhar e pensar assim: 'Nossa, eh, eu sou uma pessoa difícil de lidar'". Eu era uma pessoa difícil de lidar, ainda sou. Mas no meu trabalho eu sempre tentei, né, construir não esse desafio de lidar comigo, sabe. Eu sempre busquei escutar mais do que falar, o que às vezes é bem difícil, mas trabalhar isso, eu tinha que controlar muito meu não, porque a primeira coisa que eu ia dizer: "Não, mas", minha diretora já dizia: "Já vem a Jéssica com o não, mas". Isso é horrível, é péssimo. Então, eu ficava cuidando esse meu não, mas, a minha postura, às vezes, de fala também é um tantinho quanto prática demais, eu cometi alguns erros nesse sentido. E e eu acho que isso que é o legal, sabe, é nós olharmos essas variáveis, facilidades de lidar, fit cultural, capacidade de trabalhar, competência técnica, capacidade para aprender, disposição para o trabalho duro, postura de aprendiz esforçado, comprometido, é olhar para essas variáveis que aqui estão postas como variáveis desejadas pelos empresários brasileiros e pensar: "Dessas características, o que que eu preciso melhorar?".
será que eu tô comprando a ideia de que independente do que eu faça, eu não vou ter resultado? Então tu não tá fazendo nada, porque tu comprou a ideia que não adianta fazer. E aí, inconscientemente, tu tá tendo uma postura passiva, que está reforçando essa tua crença de que tu não vai, que independente do que tu faça, nada vai acontecer. Então, cuidar, né, essas concepções é muito importante para que a gente tenha a oportunidade de, pelo menos, ter a chance de sair deste lugar. Porque se tu assumir isso como verdade, tu não vai ter nem a chance de sair desse lugar.